Uma dúvida comum que pode surgir quando nós lemos a Escritura é: por que ela parece tão contraditória? Em certos momentos ela vai dizer para nós: olha, você deve ser assim, Deus exige que você seja assim, e se você não for assim, você está condenado. E aí em outros momentos, ao mesmo tempo, fala: Deus fez isso por ti e não há condenação para ti, Deus deu tudo o que você precisa. Então, em um primeiro momento, isso pode parecer contraditório mesmo, mas aí entra o assunto com o qual eu quero tratar hoje aqui com vocês, que é a correta distinção de lei e evangelho. Dentro da teologia luterana, nós ensinamos e enfatizamos essa diferença e dizemos que essa é a chave para que nós possamos interpretar a Escritura, a distinção entre lei e evangelho. E justamente para que não haja essa contradição, ou melhor, para que não faça parecer que a Escritura está falando duas coisas ao mesmo tempo, coisa que ela realmente não está fazendo, mas é importante dizer, há distinção entre lei e evangelho. Esses dois caminhos vão nos levar a um único lugar, que é Cristo, mas um deles tem uma função e o outro tem outra função. E entender essa diferença, ela é essencial para que a gente não caia em erros. É tão essencial que podemos dizer que é uma questão de vida ou morte. Sem ele, talvez nós podemos nos desviar do correto caminho que Deus quer que venhamos a seguir. E então, sendo assim, nós temos que enfatizar e dizer: a Bíblia fala de duas verdades essenciais. A lei, que é o que Deus exige de nós. A lei é tudo aquilo que Deus exige. E o Evangelho, que é o que Deus faz para nós em Cristo. Em Cristo. É aqui que o Evangelho está. Então, se a gente mistura esses dois caminhos, se a gente mistura essas duas mensagens, nós vamos cair em erros, cair em problemas teológicos que vão nos levar para longe do consolo que Deus tem para nós e até mesmo nos afastar da verdadeira fé que devemos ter. Tendo entendido isso, vamos conceituar ou tentar entender o que é a lei. Começando pela lei e para que ela serve. Em primeiro lugar, a lei, ela é a vontade santa de Deus. A santa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, tudo aquilo que Deus quer que façamos corretamente. Tudo aquilo que Deus planejou que fosse a ordem correta das coisas. E Ele exige ainda mais a obediência total. E quando eu falo total, não é por um breve momento de tempo. É exigência total, a vida inteira, para que a lei seja cumprida. Nós temos, a exemplo disso, os 10 mandamentos, que são a expressão mais clara da lei de Deus. Sendo assim, qual que é a função da lei? Para que ela serve? Em primeiro lugar, se nós não vamos conseguir cumprir totalmente a lei, coisa que não fazemos, coisa que ninguém faz, e que, só um fez, que foi Cristo. Se não conseguimos cumprir totalmente a lei vai ter a função de mostrar o nosso pecado para nós. Vai nos mostrar o nosso pecado. Ela vai servir como um espelho onde nos olhamos e entendemos: aqui eu errei, aqui eu me desviei. Então, ela acaba nos deixando sem desculpa nenhuma diante de Deus. A lei nos deixa desamparados, condenados, nos deixa em um estado onde não podemos sair e não podemos nos livrar. Romanos 3:20 nos fala: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei,
pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí já começamos a entender a função da lei. A lei é o guia que nos mostra e nos faz entender que nós somos pecadores e que temos uma necessidade que não pode ser cumprida nem pela obediência a essa lei, pela nossa obediência a essa lei, e nem por qualquer esforço ou mérito nosso. A lei tem essa função, como Paulo diz em Romanos, de nos fazer conhecer o nosso pecado. O que é o Evangelho? O Evangelho não é um novo conjunto de regras, então, que são mais levianas, mais brandas e que podem ser cumpridas ou podem ser realizadas por nossos esforços. Não. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo, em Jesus, Deus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Isso é o Evangelho. Isso é a boa notícia, isso é o consolo ao nosso coração. É Deus agindo para nos resgatar. É Ele se esforçando, Ele dando tudo o que tinha, seu próprio Filho, para pagar por aquilo que nós mesmos não cumprimos na lei, que é obedecê-lo. Então, a diferença entre a lei e o Evangelho é a seguinte: na lei Deus vai falar assim, faça isso, você tem que fazer isso. No Evangelho, Deus vai nos falar, está consumado, está pago, está feito. Na lei, nós vamos ver o nosso pecado sendo revelado. Nós vamos ver a nossa desobediência e tudo aquilo que não podemos fazer sendo escancarado e mostrado. No Evangelho, nós temos o anúncio do perdão e da nova vida. Em João 3,16, Jesus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Podemos ver aqui que essas duas passagens nos mostram que nós somos salvos, nós somos resgatados do pecado em Cristo Jesus, pela nossa fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei, e não pelas obras que fazemos ou realizamos. Tendo entendido qual é a função de cada um, com a lei sendo aquela que mostra o nosso pecado e o Evangelho aquilo que Deus faz para nos purificar deste pecado, nós temos também que falar sobre o problema da confusão e o problema de misturar lei e Evangelho. Em primeiro lugar, nós vamos ter o legalismo. Se tentamos alcançar Deus apenas pela obediência à lei, nos tornamos fariseus espirituais, confiando em nós mesmos e não na graça de Deus. Esse é um conceito sobre o legalismo e vejam bem que há muitos que hoje ensinam que a lei ela deve ser um caminho que devemos trilhar para alcançar a Deus, talvez não num sentido tão claro, num sentido mais velado da coisa, mais escondido nas mensagens, mas muitas vezes vemos pessoas enfatizando que se você não segue a lei, você não é filho de Deus. Como se isso fosse um pressuposto necessário para que nos tornássemos filhos de Deus, e dessa forma contaminando o Evangelho e a graça de Deus.
nos tornando como este grupo que confrontava Jesus, que eram os fariseus, que em seus próprios esforços diziam: veja bem, Senhor, eu sou bondoso, então eu entrego tudo que eu fiz a ti e tu deves me aceitar. Esse é o legalismo. Nós temos também o outro problema, o antinomismo. Se tratarmos o Evangelho como uma desculpa para viver sem arrependimento, rejeitamos a santidade de Deus. O antinomismo é aquele que vai dizer: a lei de Deus, ela não é necessária. Diferente daqueles que dizem: olha, você tem que seguir a lei de Deus para alcançar a Deus. Os antinomistas vão dizer: não, ignore. Deixa a lei de Deus ali, porque ela já é ultrapassada, ela já não é mais útil, ela não é mais necessária. Isso vai fazer com que todo o sacrifício de Cristo seja em vão, porque o que aconteceu ali não foi necessário para pagar o pecado que a lei revela que eu tenho. Esses dois problemas de misturar lei e evangelho são muito visíveis hoje em dia. Nós vemos muitas denominações fazendo isso, ou dizendo a lei é desnecessária, ou dizendo você é obrigado a cumprir a lei. E é por causa disso que nós enfatizamos tanto a correta distinção de lei e evangelho. Então, qual que é o ensino correto a respeito disso? O ensino correto é: a lei, ela nos mata. O evangelho vivifica. A lei nos condena. O evangelho nos justifica. A lei nos mostra o pecado. O evangelho mostra o Salvador. Esse é o ensino correto a respeito de lei e evangelho que nós temos. Essa é a forma correta de distinguir esses dois ensinos. Então, nós podemos ver que essa distinção entre lei e evangelho, ela não é mera teoria teológica ou algo inventado por nós para decifrarmos a Escritura. Não. Ela muda completamente a forma que nós vamos nos relacionar com Deus, com a própria Escritura e também a nossa vida cristã. Quando nós entendemos isso, nós paramos de confiar nos nossos próprios esforços e passamos a confiar em Cristo. A correta distinção de lei e evangelho vai nos levar a parar de crer em nós mesmos e crer em Cristo. Esta é então a correta distinção de lei e evangelho. Na próxima semana eu quero falar com você sobre a justificação pela fé, porque a justificação pela fé é um desdobramento que há da distinção de lei e evangelho. Quando vocês terminarem de ver, se todo mundo chegou até aqui, deixa o like aí, curta, compartilhe o vídeo com os amigos, ainda mais se isso ajudou você, se isso foi útil a você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para aproveitar outros vídeos que eu vou lançando. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.